Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um Alimentando a Fé. A palavra de hoje é em Jeremias, capítulo 1, capítulo 1, que diz: A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Eu vou ler de novo essa aqui para ficar bem gravado, para vocês gravarem bem essa frase. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta das nações, às nações. Mas eu disse: Senhor, soberano, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou jovem. O Senhor, porém, disse: Não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Glória a Deus. Vimos aqui o chamado, de Jeremias. Quando foi que Deus chamou Jeremias? Antes de formá-lo no ventre. Olha que maravilha. Isso é uma prova de que Deus, ele nos conhece antes mesmo de nos formar no ventre, né? E esse versículo aqui, ele vem para confrontar muitas crenças, né? É a palavra, não sei o que estou falando. É a palavra do Senhor que está dizendo que Deus, ele escolheu Jeremias antes de formá-lo no ventre. Então Deus, ele conhecia Jeremias, ele escolheu Jeremias antes de ele ser formado. E quem forma Jeremias no ventre é o próprio Deus. É o próprio Deus que forma Jeremias. E ele escolheu Jeremias antes de nascer e o designou Jeremias para ser profeta, separado. Ele escolheu. Então, eu já vou dizer para você nesta manhã, esta palavra também, ela serve para mim e para você. Deus te escolheu antes de ser gerado. Deus te escolheu antes mesmo de nascer. Mas para que Deus me escolheu para profetizar? Não sei. Deus, ele nos escolheu, Deus escolheu a todos. Deus chamou a todos, designou e deu uma ordem. Ide por todo mundo, pregar o evangelho através de Cristo Jesus, que falou, né, aos seus discípulos, pregar o evangelho a toda criatura, curar enfermos, expulsar os demônios e anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse chamado, esse desígnio é para todos. Todos foram chamados para levar a palavra do Senhor. Todos foram chamados para levar o evangelho do Senhor. Mas existe pessoas que são escolhidas para uma missão específica, que Deus usa de um jeito diferente, né? Aqui Jeremias foi chamado para ser profeta, mas hoje não temos, hoje em dia, profetas como Jeremias, como era, né, naquela época, né? Os profetas e a lei duraram até João Batista, mas o chamado para fazer a obra do Senhor ainda existe, né? Não quer dizer que Deus não pode te usar para profetizar. Deus pode te usar para profetizar, você pode ter o dom de profetizar. O dom ainda existe. O dom de profecia, o dom de profetizar ainda existe. E a palavra
também é a verdadeira, também não, a palavra é a verdadeira profecia. Então, Deus pode usar através da palavra para profetizar e Deus também pode te usar como profeta, né? Pode tomar a tua boca e falar, né? Então, eu não sei qual é o chamado que você tem específico, né? Além do chamado de pregar a palavra, de expandir o evangelho, não sei se o teu chamado é no louvor, não sei se o teu chamado é na pregação, não sei se é chamado para ser um missionário ou uma missionária. Eu não sei se teu chamado é na medicina, porque você também pode ser médico e pode também ter um chamado de Deus para salvar vidas, tanto o corpo daquelas pessoas pode também salvar, né, a alma. Deus, ele trabalha de várias formas, né? Deus, ele trabalha de várias maneiras. Cabe a nós entender o chamado dele. Qual área da nossa vida nós estamos dispostos a ser usados por ele. Mas o que eu tenho a dizer nesta manhã é que o chamado do Senhor na tua vida, ele ainda existe, né? Quando Deus chama, está chamado. Não tem, Deus me chamou, mas o chamado acabou. Não existe isso. O chamado que Deus tem na tua vida ainda está de pé. Depende de você. Ele te escolheu desde o ventre, né? Se ainda não aconteceu, é porque em algum momento da tua vida você deixou de ouvir a voz do Senhor. Você deixou outras coisas te levar para longe do teu chamado. Mas volte atrás e lembre. Este é o dia em que o Senhor está te fazendo lembrar. Ele te escolheu desde o ventre da tua mãe. Ele te separou desde o ventre da tua mãe. Talvez você se sinta estranha ou estranho. Por que eu me sinto estranho? Porque eu não me encaixo igual às outras pessoas. Porque quem tem o chamado geralmente se sente diferente. Se sente diferente por quê? Porque Deus escolheu para um propósito. Então, você sabe qual foi o propósito que Deus te chamou. Você sabe qual é o chamado que Deus tem na tua vida. Então, faça. Comece a descer. Comece a se consagrar. Comece a se separar. A buscar a face dele. Se revestir da presença dele. Para que o chamado dele possa acontecer na tua vida. Amém? Jeremias disse: Senhor, eu não passo de uma criança. Ainda sou jovem. Deus chamou Jeremias ainda muito jovem. Mas o que foi que Deus deu a Jeremias? Deus disse: Jeremias, não tenha medo. Não tenha medo. E Deus estendeu as mãos e tocou na boca de Jeremias e disse: agora põe na sua boca as minhas palavras. Agora põe na tua boca as minhas palavras. Aleluia. Se você se dispor a fazer a vontade do Senhor, é Deus que vai te dar as palavras certas, né? Não tenha medo. Realmente, se você ler o livro de Jeremias, ele enfrentou muitas dificuldades no seu chamado, mas Deus sempre esteve com ele. Aleluia. Porque o chamado não é sobre mim, não é sobre você, é sobre o propósito, é sobre as vidas que vão ser alcançadas através de você. Amém? Deus te abençoe. Que Deus te dê uma boa semana em nome de Jesus e abençoe toda a sua família, toda a sua casa.